Olá. Para começar, algumas observações. Como você deve ter notado, há o adjetivo básico no nome da disciplina. Então, permita-me algumas elucidações. Creio ser consenso geral que preparar aulas dá muito trabalho. Particularmente quando eu preparava as aulas para postar aqui no canal, para cada minuto de aula gravada, havia cerca de 20 minutos de trabalho por trás. Esse trabalho consistia no preparo do material pré-aula, na gravação de voz, da pesquisa do conteúdo, no tratamento do áudio, na confecção dos slides, elaboração de exercícios e edição de vídeo. Tudo isso era feito com muita dedicação, naturalmente. E quanto a essa disciplina? Bom, o termo básico significa que ela não pretende ser um estudo extensivo do tema, como são as outras ementas de nossas outras disciplinas. Ela será tratada de um nível universitário básico, que pode inclusive servir como preparação introdutória para concursos. Embora, se esse for o seu caso, recomendo buscar também por aulas específicas com esse objetivo. Esta disciplina, assim como outras que virão na sequência, trata de fundamentos. Claro, não serão rasas. Apenas não serão tão detalhadas com tanta profundidade, pois foram pensadas para serem mais objetivas e rápidas. Assim, os slides serão mais enxutos também, o conteúdo é mais direto, sem toda a necessidade teórica de costume. Outra disciplina, perdão, a disciplina que estamos começando é redes de computadores. Por favor, não se assuste, sim, haverá uma disciplina mais longa e por vezes até exaustiva sobre esse tema no futuro. Aqui vamos tratar dos conceitos fundamentais. O diferencial das disciplinas básicas é que não haverá material didático extenso, teremos apenas os slides, simples porém objetivos, que trarão tanto o conteúdo quanto os exercícios. Vamos resolver vários deles, inclusive questões de concursos de universidades, já com gabarito ao final. Então, meu jovem senhor, seja muito bem-vindo ao curso de Redes de Computadores Básico. Aqui você pode ver a ementa. Cada item marcado com este cerquilha RCB representa uma aula. O código pode ser lido assim. RCB significa Rede de Computadores Básico. Esse 1U é unidade 1, ou primeira unidade, e o 01A é aula 01, ou primeira aula. Leia-se como quiser. Esse vai ser o código que vai ser utilizado para indexar esse conteúdo. Com isso, você pode notar que cada unidade vai ter 4 aulas. Bom, aqui você pode tirar o seu print ou baixar os slides. Então, gente, vamos começar. Sejam bem-vindos. Bom, aula 1. Introdução às redes de computadores. Ao falarmos de redes de computadores, podemos facilmente nos alongar e muito. O tema permite discussões que vão desde a arquitetura dos computadores e como seus componentes se comunicam, até os grandes sistemas computacionais distribuídos. Não à toa, existem cursos superiores inteiros dedicados exclusivamente a esse assunto, sem falar nos mestrados e doutorados. Mas aqui o nosso foco será no nível básico, voltado para o funcionamento da internet como conhecemos, a do dia a dia, para meros mortais como eu e você. Falaremos sobre os diferentes tipos de redes, sobre protocolos que, por hora, você pode entender como o idioma que os recursos computacionais usam para se comunicar, e sobre os componentes envolvidos, placas de rede cabeada, placas Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX, etc. Também abordaremos o modelo teórico OSI, porque é tradicionalmente exigido em faculdades e universidades, e também cai em concursos. O modelo TCP/IP é o padrão real da internet como conhecemos, e esse será tratado com mais ênfase. Veremos também os meios de transmissão, meios guiados com condutores físicos, cabo metálico, fibra ótica, e meios não guiados, que utilizam ondas eletromagnéticas, ou seja, wireless. São radiações eletromagnéticas. Mas não se assuste com o termo, essa radiação não é nociva, possui pouquíssima energia. Se tiver interesse, pesquise a diferença entre radiação ionizante e não ionizante. Abordaremos também os temas como Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet. Também falaremos de Internet, Extranet e Intranet. E de maneira breve, como funciona a internet via satélite. Agora que você sabe o que iremos, sobretudo também o que não iremos estudar, por favor me acompanhe.
Para que redes de computadores, antes de mais nada, não é? Apesar da complexidade técnica das estruturas, a resposta é bem simples: compartilhar recursos. Esses recursos podem ser digitais, funções programadas, dados, arquivos, processamento de hardware, ou físicos como uma impressora ou o processamento. Um exemplo clássico que gosto de explicar com um pouco mais de contexto pode ilustrar. Imagine que você trabalha no escritório. Você tem o seu computador e passa o dia analisando suas planilhas, extraindo correlações, gerando conhecimento. Agora são 17 horas e 45. Hora de ir embora. Mas antes você precisa imprimir o relatório do dia. Cada funcionário possui uma impressora. Uma impressora própria no próprio cubículo. Você liga a sua orgulhosamente. E ao tentar imprimir, sem tinta. Mas você se pergunta, mas eu quero imprimir em preto e branco, por que está travando? A resposta está sem ciano, e por mais absurdo que pareça, algumas impressoras não funcionam sem todas as cores, mesmo que no modo preto e branco. Agora você está irritado. Seus colegas relutam em compartilhar suas impressoras, afinal cada um tem a sua, e você apela, entrega o PDF de um pendrive ao colega do lado. Ele relutantemente imprime para você. Tudo certo? Na verdade, não. Esse cenário tem diversos problemas estruturais. Para começar, não importa se a empresa tem dinheiro de sobra para comprar uma impressora para cada um. Isso não significa que seja eficiente. Uma única impressora de grande porte compartilhada resolveria tudo. Ela imprimiria mais rápido, reduziria os custos e seria mais fácil de manter. Como seria usado por todos, sempre haveria alguém atento ao nível de tinta ou de papel. Um problema a menos. Esse compartilhamento de recursos ilustra exatamente o propósito de uma rede de computadores bem estruturada. Mas tem outro problema aí: o pendrive. Ora, por que você precisou usar um? Porque não havia uma pasta compartilhada na rede. Isso é outro problema. Agora imagine, se você esquecer de enviar o seu relatório ou estivesse de atestado médico, alguém teria que ligar o seu computador para acessar os seus dados. Inviável, seu computador tem senha. Com alguma simples estrutura de pastas compartilhadas, isso não seria um problema. Hoje nem mesmo é necessário um servidor local, um servidor físico. Nem é recomendável, aliás, pois exigiria cuidados extras com a segurança da informação. A melhor prática seria utilizar um workspace, um espaço de trabalho online, com os arquivos acessíveis e editáveis na nuvem. Cada arquivo teria o seu editor desse arquivo na própria nuvem, você nem precisaria baixar nenhum software, apenas o bom e velho navegador da internet. A melhor prática: cada usuário teria uma senha individual, podendo compartilhar sua pasta e seu arquivo com o seu chefe ou colegas para colaboração. Esse modelo é até ideal para home office, pois tudo estaria armazenado de forma acessível, segura e eficiente. Consegue perceber melhor agora para que serve uma rede de computadores? Os exemplos são muitos e poderíamos continuar, mas já deu para entender o ponto. Agora, nós vamos conceituar os diferentes tipos de rede de computadores. Classificação das redes de computadores. Existem basicamente duas formas conceituais de redes de computadores: redes por difusão e redes de ponta a ponto. Rede por difusão envia mensagem de um dispositivo para todos. Também chamam isso de broadcasting. A informação é lançada no meio e todos os dispositivos recebem, mesmo os que não tenham solicitado tal mensagem. Já as redes de ponta a ponto constroem uma malha, ou, analogamente, uma rota, como se você estivesse andando pelo GPS. Cada informação flui por onde e para onde deve ir, seguindo os caminhos definidos, sem necessariamente passar por todos os dispositivos. Apenas os intermediários que são necessários para alcançar o caminho final. Essa classificação diz respeito unicamente ao fluxo das informações, sendo independente da tecnologia implementada, seja ela Wi-Fi, satélite, fibra óptica ou outra. Topologias de rede. Aqui entramos na forma de como a rede é organizada. Existem vários tipos de topologia, e elas podem ser classificadas em topologia física e topologia lógica. Topologia física diz respeito à organização dos elementos via hardware, os cabos, os dispositivos conectores. E a topologia lógica diz respeito à forma como esses dados fluem entre os dispositivos, ou seja, como é que o software vai organizar o tráfego desses dados. Bora lá. Topologia estrela. Ela recebe esse nome pois a organização dessa rede lembra uma estrela.
Imagina que a bolinha no centro é um aparelho que conecta todos os outros dispositivos. Toda a comunicação é centralizada, ou seja, um computador não pode se comunicar diretamente com o outro sem passar por esse equipamento intermediário. Geralmente, geralmente esse dispositivo central é um hub ou um switch, equipamentos que permitem conectar não só computadores, mas também outros dispositivos, como impressoras. Outro ponto importante: em caso de falha nesse equipamento central, toda a comunicação pode ser comprometida, já que não há rotas alternativas. Topologia anel. Nesse modelo, os dispositivos formam um círculo fechado. O fluxo da informação costuma correr em um único sentido, horário ou anti-horário. Se um dispositivo parar de responder, alguns computadores podem ficar isolados, pois o caminho está interrompido. Claro que há formas de contornar isso, como mudar a rotação do anel ou implementar ida e volta, bidirecionalidade. Aqui não há um dispositivo central controlando o fluxo, então o controle é distribuído. Cada computador recebe um token, um direito de falar, para que possa poder se comunicar. Isso pode ser dado por fatias de tempo, que é o mais comum, ou por tempo indeterminado, usa o quanto precisar. Ou seja, um computador terminaria de enviar os seus pacotes e passa a vez para o próximo da fila. Topologia barramento. Nesse caso, todos os dispositivos compartilham o mesmo meio físico de transmissão, como uma linha comum. Imagine um cabo coaxial, por exemplo. Talvez não seja a realidade de muitos. Imagina um cabo de fibra óptica, esse que chega no teu modem. Agora imagina que o teu computador não está conectado nesse modem. Ele está conectado diretamente no cabo que chega ao modem. E não tem a figura do modem. São vários computadores que têm uma garrinha nesse fio. Isso é a topologia de barramento. Esse é o modelo mais antigo de topologia de rede. Para que funcione sem conflitos, existem vários algoritmos de controle. Citando dois: o token de tempo e a divisão por meio de frequências diferentes, entre outros. Topologia malha. Nesse modelo, um computador pode se conectar diretamente com outro, sem a necessidade de um equipamento central. Não significa necessariamente que todos estão ligados a todos, ou seja, uma relação N por N, mas sim que existem diversos caminhos possíveis entre a origem e o destino. Isso oferece redundância e resiliência, permitindo que mesmo em caso de falha de um ponto, a comunicação possa seguir por outro caminho. Topologias lógicas. O porquê da contradição aparente? Bom, se você prestou atenção, talvez pode ter percebido que, a certo nível de análise, pode aparecer uma contradição. As topologias lógicas são versões virtuais das topologias físicas, implementadas por software com o objetivo de melhorar a eficiência da comunicação. Sim, pode parecer contraditório com o que alguns professores ensinam, mas há uma explicação. Imagine que você tem uma rede com topologia física de barramento, com todos os equipamentos conectados em um único cabo coaxial, ou fibra óptica. Há muitos computadores e muita latência, atrasos, ruídos, todo mundo fica falando ao mesmo tempo. Ninguém ouve ninguém. Para resolver esse problema, você pode implementar uma topologia lógica diferente, como a topologia em anel com o token ring. Token ring é aquele algoritmo que fala por tempo, depois passa. É como jogar batata quente, só que quem tem a batata pode falar. Assim, cada um pode falar, na sua vez, ordenadamente. Esse modelo lógico, inclusive, é padronizado pelo IEEE. É conhecido como Token Bus, o IEEE 802.4, um barramento físico com lógica em anel. Uma observação importante: para fins de TI, não importa o caminho exato que a eletricidade faz, mas sim o nível da abstração física da rede. Veja, se todos os computadores estão conectados no mesmo meio, temos um barramento. Mas se essa mesma conexão foi feita de forma idêntica dentro de uma caixa, por exemplo, que não tem sequer processamento ou software, a topologia passa a ser vista como estrela, pois fisicamente existe um ponto central de concentração. Para a engenharia elétrica, o barramento e o hub podem ser idênticos. Para TI, essa distinção ajuda na hora da manutenção, no diagnóstico de falhas e na organização de projetos de rede. Portanto, não surte. Pode parecer contraditório, mas é apenas uma questão do nível de abstração. Lembre-se, topologia física é como a rede é montada no mundo real, via hardware. Topologia lógica
são como os dados trafegam na rede. Agora nós vamos nos exercitar com as questões. Vamos lá, questão número 1, ou exercício número 1. De acordo com o que foi discutido em aula, qual é o objetivo fundamental e mais simples de se criar uma rede de computadores? A partir do que foi explicado nessa sala de aula, nós chegamos à compreensão última de que uma rede de computadores é uma coleção de computadores, né? Precisa ter mais de um, cujo objetivo principal é compartilhar recursos. Esses recursos, nós vimos, podem ser recursos tanto físicos quanto virtuais, de hardware ou programação. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho que processar um vídeo, só que o meu editor de vídeo no meu computador roda muito devagar, o meu computador é mais velhinho, mas o computador do meu colega, que está na mesma rede que eu, tem o mesmo software e eu posso sincronizar para que ele distribua o processamento visual, porque o notebook dele tem placa de vídeo. Então eu consigo compartilhar o recurso do processamento. Isso é possível graças à rede de computadores. Mas há exemplos mais simples, uma simples pasta compartilhada ou mesmo o uso compartilhado de uma impressora. Isso já garante. Então, nós temos aqui a alternativa correta, a letra B. Exercício número 2. Na aula, foi apresentada a diferença entre topologia física e topologia lógica. Quais das alternativas abaixo melhor define esses dois conceitos? Nós vimos que a topologia lógica é nada mais do que a própria topologia física, só que aplicada de forma virtual. Como os dados vão fluir dentro da rede. Ela basicamente vai ser o agente de trânsito, digamos assim. Ela vai dizer por onde cada um deve ir. Enquanto a topologia lógica seriam as ruas, a própria estrutura. A alternativa correta aqui é a alternativa B. A topologia física descreve como os equipamentos estão conectados fisicamente, enquanto a lógica descreve como os dados fluem pela rede. Exercício 3. A topologia em estrela é caracterizada por ter um dispositivo central, um hub ou switch, que conecta todos os outros computadores. Qual é a principal vulnerabilidade desse tipo de topologia? Bom, nós vimos que esse tipo de topologia, por ser naturalmente um tipo de topologia que exige um equipamento que centralize todas as conexões, nós temos um ponto de falha muito crítico, justamente o centro. Provavelmente, alguns dos que estão assistindo essa aula já ouviram falar sobre ataque DDoS ou DDoS. Ataques de negação de serviço são um tanto quanto parecidos com o tipo de vulnerabilidade que essa rede apresenta. Quando o equipamento central é atacado, a rede toda cai, porque os outros equipamentos não podem se conectar entre si. Eles dependem do centralizador, dependem do único ponto central da rede, o ponto fatal, digamos assim. A alternativa correta nesse caso é a letra D. A falha do equipamento central paralisa a comunicação de toda a rede. Exercício 4. A aula citou que existem basicamente duas formas de conceituar redes, quanto ao fluxo das informações, difusão e ponto a ponto. O que caracteriza uma rede por difusão, broadcasting? Nós vimos que essa rede, na verdade, pelo próprio conceito broadcasting, já deve dar uma certa cola, mas as redes por difusão, basicamente, não são direcionadas especificamente a quem requisitou a informação. Se eu requisito uma informação na rede, o servidor joga na rede inteira, ele não quer saber quem pediu. A alternativa correta nesse caso é a letra B. A informação é enviada de um dispositivo para todos os outros dispositivos da rede simultaneamente. Claro, existe toda a questão da criptografia aqui, de um jeito de transferir essas informações de forma segura. Na verdade, existem alguns processos da rede Wi-Fi que funcionam justamente assim, por rede de difusão. Estudaremos isso na disciplina extensiva de redes de computadores. Nessa básica, não chegaremos nesse mérito. Exercício 5. Exercício 5.
Foi explicado que topologias lógicas podem ser implementadas sobre topologias físicas para melhorar a eficiência. Qual foi o exemplo prático citado na aula? O exemplo prático foi de uma topologia física de barramentos sendo organizada para que os dados fluam de forma da topologia lógica de anel. Nós, nós exploramos que esse tipo de rede pode ficar muito vulnerável a ruído e tornar toda a comunicação ineficiente. Imagine que você está na sua casa assistindo um jogo de futebol. Por incrível que pareça, isso é uma tecnologia de barramento. Cada um de vocês não tem um algoritmo próprio, vocês dividem o mesmo meio físico, o ar, para se comunicar. Agora imagine que alguém está falando, por exemplo, de algum tipo de jogador e outra pessoa de outro, todo mundo está falando ao mesmo tempo. A consequência? Bom, ninguém entende nada. A topologia virtual de anel utilizaria o algoritmo de Token Ring, ao passo que cada computador teria a sua vez de falar. Seria o equivalente a você dizer não, é a tua vez de falar, depois a minha e assim sucessivamente. Isso pode ser considerado um algoritmo round robin. Fim dos exercícios. Perdão. A alternativa correta aqui é a letra B. Implementar uma topologia lógica de anel com um token sobre uma rede física de barramento para organizar a comunicação. Muito obrigado e até a próxima.